Olá, muito boa tarde. Todos vocês são bem-vindos no santo nome de Jesus. Exatamente, não pode ser em outro nome, mas é no nome de Jesus que nós nos achegamos na casa de Deus, na presença do Senhor, e mesmo através deste meio de comunicação, através dessa live, que possamos nos sentir bem-vindos na presença do nosso Deus, porque Ele nos ama e Ele deseja nos abençoar. A nossa reflexão hoje, o tema é os elementos da nossa adoração, e é um pouco a continuidade daquilo que falamos na semana passada. Falamos sobre a necessidade de nós aprendermos a adorar ao Senhor num contexto em que, fazendo isso, adorando ao Senhor, nós seremos agraciados pelo livramento que Ele promete operar nas nossas vidas. Então, adoração e livramento, Favor de Deus, bênção de Deus, intervenção de Deus. Meus amados, meus queridos, cada um de nós necessitamos de uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Quem não necessita disso? Por diferentes razões, mas todos nós precisamos de Deus. Amém? Então vamos abrir a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, e vamos ler os versículos do 13 ao 22, e depois eu vou mencionar alguns outros versículos neste capítulo, que é um capítulo muito rico. E nós vamos ver que o contexto deste capítulo, disso que será a nossa reflexão, é a situação em que o rei Josafá recebeu um comunicado, de que vinham contra eles, contra Judá, 3 reinos ou 3 exércitos, e esses exércitos eram poderosos, eram os amonitas, os moabitas e também os que viviam na região do Monte Seir, mas aqui também está dizendo os meunitas, Então Josafá e todo Judá eles ficaram temerosos. Vamos imaginar uma situação em que reis ao derredor decidem atacar. Vamos aqui trazer isso para o nosso contexto de hoje, Estamos aqui na Escócia e digamos que se levante aí outras nações e que ameaçam uma invasão ao nosso país. Imagine você aí em Portugal ou no Brasil ou em qualquer local, em qualquer país onde você vive. Mas eu não quero aqui falar sobre esses dados históricos. Vamos agora trazer esta palavra para o nosso dia a dia, ok? Mas antes de eu mencionar isso, coisas mais em que sentido podemos aplicar essa palavra, vamos ao texto, à leitura da palavra, porque a palavra de Deus é boa semente, ok? Então nós vamos ler a partir do versículo 13, portanto eu já expliquei que o contexto era uma iminente invasão por esses exércitos. Diz assim a palavra: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Olha, está aqui mencionado toda a descendência, a ascendência desse homem que Deus usou naquele dia, Ele foi inspirado, foi tomado pelo Espírito do Senhor para trazer uma palavra ao povo. E o que ele disse? E diz aqui também o texto que ele era levita e descendente de Asaf. Ele levantou-se no meio da assembleia, no meio da congregação, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus.
Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para encontrá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Glória a Deus. Josafé prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Ainda vou ler mais um versículo. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia, glória a Deus por isso. E agora, quais são as lições que nós podemos extrair deste episódio, deste evento? A própria palavra de Deus nos diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia é um livro vivo, porque é a palavra de Deus. Então, aqui nós temos uma descrição de um fato, né, de um episódio, mas aqui, nesse texto, nós podemos extrair lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Aqui nesse contexto, Judá, Jerusalém, eles foram ameaçados por inimigos. Na semana passada falamos sobre inimigos. Eu mencionei que nós somos os nossos maiores inimigos. Também mencionei o inimigo chamado procrastinação, né? Agora, hoje eu gostaria de enfatizar, de trazer para a nossa reflexão deste texto 4 palavras muito importantes. 4 palavras. A primeira palavra é medo, a segunda palavra é gratidão, a terceira palavra é alegria e a quarta palavra é temor. Então nós vamos refletir sobre essas 4 palavras. Amém? Medo, gratidão, alegria e temor. E o que nós podemos aprender disso? Vamos já começar a pensar o seguinte: eles tinham como inimigos Amon, Moabe e Monte Seir, né? Eram os países que iam guerrear. Mas e nós hoje? Quais são os inimigos que têm nos afrontado? Que tipo de inimigo? Quais são os inimigos que têm vindo sobre a tua vida, que você sente que está sendo atacado, que está sendo bombardeado, né? Seriam pessoas invejosas no seu local de trabalho, na sua vida, na sua vizinhança? Seria alguma enfermidade, o nome do seu inimigo? Seria uma porta fechada, algo que você está buscando, que você tem pago o preço, que você tem colocado diante de Deus e que você deseja muitíssimo ver concretizado na sua vida, um sonho.
talvez um sonho pessoal, talvez um sonho relacionado à sua família como um todo, ou talvez algum sonho relacionado a um filho ou uma filha. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas vamos mergulhar nesse texto e vamos aprender, né, o que Deus deseja nos ensinar. Amém? Nos ensinar. Medo. Essa palavra é uma palavra muito importante. É algo que todo ser humano, em alguma situação, algum episódio da sua vida, tem enfrentado. Às vezes num grau pequenino, outras vezes num grau mais elevado. Mas todos nós sabemos o que significa o medo. O medo, ele é um inimigo. O medo paralisa. O medo paralisa, né? Mas nós vemos aqui que ele também faz parte desse elemento de adoração, né? Mas como pode ser um medo como um elemento de adoração? Está aqui no texto. Eles estavam com medo, tal como nós também no nosso dia a dia enfrentamos determinados medos. O medo é uma emoção focada na sobrevivência, tendo em vista que ele aparece diante de situações percebidas por nós, né, como situações ameaçadoras e, portanto, evoca uma resposta nossa. E essa resposta, ela vem em 3 vertentes diferentes. A primeira vertente é lutar. Quando estamos diante do medo, nós podemos lutar. Mas uma segunda vertente é ficar paralisado. Eu até mencionei que o medo paralisa, porque muitas das vezes muitas pessoas vão para essa segunda vertente, que é a paralisação. Então elas não avançam porque estão com medo. Mas o medo tem essa primeira vertente, que é aquela de nos desafiar e nos levar a lutar. E a terceira vertente é fugir. É fugir diante do perigo. Ou eu posso lutar, ou eu fico paralisado, ou eu fujo. Então já vem aqui uma pergunta: o que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude ou a sua resposta diante dos medos que têm batido à tua porta? Você tem lutado para vencê-lo, para ultrapassar esse medo? Você tem ficado paralisado ou você tem escapado, fugido? É interessante que nós vemos aqui nesse texto, e é uma lição para nós, que Deus então, ao ver que o povo estava com medo, Deus lhes disse: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Vamos prestar atenção aqui nessa expressão. Deus os encoraja. Deus diz para eles não terem medo e nem ficarem desanimados. Já aprendemos aqui o seguinte, que o medo, ele não fica sozinho, ele não nos afronta, somente ele, mas ele busca um outro companheiro. E o companheiro que vem estar lado a lado com o medo é o desânimo, né? Desânimo. E aqui nós vemos que Deus, o Criador, o nosso Deus, ele tinha o que? Consciência. E ele fala para eles: olha, não fiquem desanimados, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Então Deus olha para a situação e Deus mesmo descreve aquela situação como uma situação difícil, porque o exército era enorme. Deus olha para a sua condição hoje e Deus tem consciência de que a situação que você deve estar passando, que nós passamos, às vezes tem esse teor, né, de ser uma coisa grande, de ser uma coisa difícil, mas mesmo assim Deus nos diz: não tenha medo e nem fique desanimado, né? Nem fique desanimado. Então é Deus que diz isso para nós: não tenha medo. É o próprio Deus que nos diz.
Ele nos encoraja. E o que significa coragem? A coragem significa ir adiante mesmo sentindo medo. É isso que é a coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas é ir adiante mesmo em face a essa emoção chamada medo, né? Então, busque a Deus como fez esse povo. É uma lição importante para nós. Eles, depois que Josafá recebeu essa palavra, né? Deus levantou aquele homem, aquela pessoa no meio da congregação e trouxe essa palavra de ânimo para Josafá e para Judá. O que eles fizeram? Eles se colocaram na presença de Deus. Gente, é isso que nós precisamos fazer. Em face à dificuldade, em face à luta, em face àquelas N interrogações que nós podemos ter na nossa vida, quando passamos pelo deserto, Deus quer que nós o busquemos. E é em buscar o Senhor que nós vamos obter a vitória, vamos aprender, vamos crescer espiritualmente. A nossa fé será o quê? Será fortalecida. Busquem a Deus, pois Ele tem a solução. E Ele diz, vão à luta. No versículo 16, é interessante que Deus diz, olha, eles, né, os inimigos, eles virão pela subida de Ziz, vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. É interessantíssimo. Deus sabe de onde o inimigo vem. Deus sabe exatamente a coordenada. Ou seja, Ele sabe o local. Ele sabe de que lado vem. O que vai se levantar e no momento em que vai se levantar. Então, gente, nós precisamos andar assim com Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, o Espírito começa a nos dar o que? Sinais de alerta no nosso dia a dia. Quantas coisas às vezes nós tensionamos fazer ou falar ou tomar ali uma decisão, e se nós estivermos buscando a Deus, o Espírito Santo vai dizer, não vá por esse caminho, vá por aquele. E Deus fez isso com o povo. Deus disse, olha, vão e eles virão neste local, eles estarão lá. Então Deus sabia a coordenada, o local, o momento, a hora, de que lado vinha o ataque. Então Deus é aquele que nos alerta. Ele sabe de onde vem o perigo, de onde vem a dificuldade. Ele sabe em quem você pode confiar. Às vezes nós achamos que podemos confiar em todas as pessoas e muitas das vezes não, né? É com uma certa tristeza que eu digo isso, mas é a realidade. Então fique atento, busque ao Senhor. E nesse contexto aqui, Deus diz uma coisa linda também, e é o que Ele está dizendo para nós hoje. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Gente, há batalhas que nós não precisamos lutar. E Ele disse para o povo ali, tomai posição, ficai firmes, continua no seu posto, continua fazendo o que você está fazendo. Não saia da sua posição. Eu vou lutar por vocês. E Deus fez isso. Deus deu vitória. Então, a lição aqui é não se defenda. Deixe Deus lutar por você. Deixe Deus lutar por você. Porque Deus sabe lutar no momento certo, na hora certa. Ele tem as armas de guerra. Porque Ele é o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Para Ele não há limite, nele não há variação, Ele não muda. Ele é maravilhoso e o seu amor por nós é grande. É grande, diz o versículo 18, que Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eu quero desafiar você, que está passando por lutas e dificuldades,
que está sendo alvo, né, de ataques do inimigo. Coloque-se na presença do Senhor, busque o Senhor, prostre-se diante dele em adoração. Eu mencionei na semana passada, né, os 3 tipos de adoração: adoração falsa, adoração vã e a adoração verdadeira. A adoração verdadeira é aquela que é dirigida ao Deus verdadeiro e da maneira correta, da maneira certa. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como é que nós adoramos a Deus? Obedecendo, ouvindo a sua palavra e obedecendo, prestando louvor a Ele, né? Prestando louvor a Ele. A segunda palavra é a palavra gratidão, né? Josafá, eles tomaram a posição, né? Josafá e o povo, eles tomaram posição diante de Deus, na presença de Deus, e eles começaram a cantar, né? Foram, portanto, os levitas à frente do exército cantando. E qual era a música que eles cantavam? Qual era a letra dessa canção? Essa canção dizia assim: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, no meio da dificuldade, né, no meio das nossas lutas, vamos separar um tempo para agradecer a Deus. A gratidão, ela tem um efeito maravilhoso. A palavra diz lá em Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, dar graças. Aqui nós vemos o que? Um outro elemento aqui junto dessa gratidão é a fé. Porque quando nós damos gratidão, quando nós somos gratos, como resultado de algo que nós pedimos a Deus e já recebemos aquilo, então isso é a gratidão isoladamente. Mas aqui no caso desse povo, foi uma gratidão misturada com fé, né? Porque a fé, o que é? É você dar graças antes de ter recebido. Aleluia por isso. É um princípio. Então vamos lá colocar isso em prática. Vamos começar a agradecer a Deus. Eles estavam agradecendo. Deus ainda não tinha livrado. Eles ainda não tinham se encontrado com esse grande exército. Mas eles já estavam agradecendo a vitória. Por quê? Porque confiaram na palavra que Deus disse. Confie na palavra de Deus. Comece a agradecer. Aleluia! A fé é agradecer antes de receber. E quando nós resistimos ao medo, tomamos a posição de dar graças e adorar o Senhor, o resultado é o livramento. O livramento que vai gerar a alegria. É a nossa terceira palavra, né? Quando nós resistimos o medo, eu vou repetir. Quando nós resistimos o medo, tomamos posição de dar graças e adorar, o resultado é o livramento, que virá nas nossas vidas gerando alegria. Alegria, portanto, é a terceira palavra. Alegria. Quando eu penso em alegria, vem à minha mente, e deve vir a sua, uma outra palavra que é felicidade. Mas aqui, gente, há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade, ela é circunstancial. Ela está condicionada a determinados fatores, a determinadas coisas. Enquanto que a alegria, receba isso no seu coração, é a palavra de Deus. A alegria, Gálatas 5:22, a alegria é fruto do Espírito. A alegria é fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, temperança, né? Domínio próprio. Mas eu quero enfatizar isso.
que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Deus vai gerar dentro de nós alegria. E essa alegria não é circunstancial, é algo que o Senhor coloca no nosso coração. Glória a Deus por isso. O Senhor, diz lá o texto, o Senhor os encheu o coração do povo de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Deus quer encher o seu coração de alegria, né? De alegria, que é um fruto do Espírito, é algo dentro, é espiritual, vem de Deus para nós. Eles voltaram para Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas, né? Depois de terem sido abençoados, depois de terem presenciado esse livramento que Deus deu, porque eles realmente não precisaram lutar. Os próprios inimigos se autodestruíram. Depois eles só chegaram e viram só o quê? A coisa pronta. Deus já tinha colocado ali, o texto diz que Deus preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir. E eles se destruíram, atacaram os dos Montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Então, gente, vamos tomar a nossa posição e vamos deixar Deus lutar as nossas guerras. Vamos dizer: Senhor, isso é contigo. Manifesta o teu poder e dá-me vitória. E quando Deus dá a vitória, essa vitória chega aos nossos corações e Ele enche o nosso coração de alegria. Alegria. Quero só ressaltar aqui o que eles fizeram, né? Receberam esse livramento e eles voltam então para Jerusalém e foram até o templo. Quero aqui abrir um parênteses, né? Para dizer que infelizmente, há muitos que são abençoados na casa do Senhor, na comunhão do Senhor, mas depois de serem abençoados, esquecem-se de Deus. Há pessoas que buscam uma bênção, algo que eles muito desejam nas suas vidas, e quando Deus opera, quando Deus cura, quando Deus dá um livramento, quando Deus resolve aquela situação difícil que eles estavam enfrentando, eles simplesmente se esquecem. Mas nós vemos aqui o exemplo desse povo. Eles voltaram não para as suas casas, mas voltaram direto, entraram em Jerusalém e foram direto ao templo. Para quê? Para adorar ao Senhor. Então, vamos prestar atenção nisso e que haja a quarta palavra nos nossos corações, que é temor. Temor. O temor veio, a palavra diz que veio o temor, lá no versículo 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras. Coisa maravilhosa que Deus fez. Esse Deus que operou na vida daquele povo, na vida de Josafá, na vida, né, do povo de Judá, é o mesmo Deus hoje. Porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Então Ele pode e deseja fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Então houve o que? Temor. Aquilo que Deus fez, eu já tenho falado isso outras vezes, o que Deus opera nas nossas vidas não é algo isolado somente na minha vida, na sua vida. Não. Quando Deus intervém nas nossas vidas, o objetivo dele não é só a bênção pela bênção, nos abençoar por abençoar, mas existem outras coisas relacionadas, né?
outras coisas relacionadas, porque o projeto de Deus é uma coisa muito grande, é imenso o projeto de Deus. Então, ele operou esse grande livramento na vida daquele povo, para através daquilo gerar temor. E o livramento que Deus está preparando para a sua vida, a bênção que ele deseja te dar, tem também esse objetivo, gerar temor, né? Para que as pessoas ao redor que têm visto a tua luta, a tua batalha, essas pessoas possam glorificar a Deus e realmente chegarem à conclusão de que Deus é contigo e que esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso. Portanto, fique firme, porque o livramento será testemunho para aqueles que não creem, né? Olha só, isso é muito importante. Tenha isso em mente, que através daquilo que Deus vai operar na tua vida, isso vai gerar temor. Outras pessoas passarão a crer. Quero terminar, antes de terminar, gostaria só de falar, resumidamente isso, né? Aqui algumas questões para nós. Como Deus poderá gerar este temor se nós não o buscarmos? Se nós não confiarmos nele? Se nós não estivermos prontos para dar graças a ele? Se nós não estivermos na presença dele em adoração? Vai ser impossível gerar esse temor. Então, Deus está a contar comigo, com você, conosco. E eu quero também abrir um último parênteses para dizer: todas as coisas difíceis e as batalhas, as situações que Deus permite nas nossas vidas, é para a sua glória. Porque no meio daquela situação difícil, Deus vai intervir. E Deus intervindo, né? Pessoas ao redor verão a manifestação do seu amor e da sua graça. Quero terminar com a citação de Billy Graham. Ele disse assim, Billy Graham: o diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento, né? Nós precisamos estar fundamentados na palavra, adorando o nosso Deus, resistindo o medo, sendo gratos a Deus, tendo alegria que vem do Senhor nos nossos corações e criando espaço para que Ele traga temor no meio das nossas circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que Deus possa intervir na sua vida, né? No meio das dificuldades que você tem enfrentado. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Aplica, Senhor, cada uma dessas palavras nas nossas vidas, no nosso contexto, Pai. Oh Deus, que possamos ser firmes e maduros para resistir ao medo, sabendo que o Senhor prometeu estar conosco. Oh Senhor, obrigada, porque o Senhor é aquele que luta, que batalha por nós. Oh Deus, que haja nos nossos corações uma atitude de gratidão, Senhor, de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Ó Deus, que também haja nos nossos corações aquela alegria como fruto do Espírito que vem do Senhor sobre nós. E que isso tudo, Deus, como um ingrediente, possam estar gerando temor. Ensina-nos a Te adorar, Senhor, em meio às dificuldades também. No santo nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Semana abençoada.